Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre famílias abusivas. Muito comum nas pessoas com traços de codependência ou codependentes terem uma história, né, um histórico familiar de abuso. Isso porque a gente costuma repetir muitas vezes os padrões, né, que nós aprendemos lá na nossa infância. Mas isso, obviamente, não significa que porque você passou por uma relação abusiva, a sua família tenha necessariamente sido abusiva com você, ou que tenha algum parente abusivo, ou que seus cuidadores foram abusivos com você. De qualquer forma, eu acho legal a gente entender como é essa estrutura, né? Como funciona isso. Na verdade, as pessoas vêm repetindo padrões durante muito tempo. Então, a avó vai lidar com a mãe de uma forma e a mãe provavelmente vai lidar com a filha daquela mesma forma. Nós costumamos repetir aquilo que nós aprendemos. E a verdade é que nós aprendemos muito mais com as nossas experiências e com o que as pessoas nos fazem sentir do que necessariamente com o que elas falam. Isso significa que as pessoas podem ter um discurso muito bom, né? Mas se o que elas fazem não está de acordo com o discurso delas ou com o que elas dizem, as crianças vão sempre aprender com a experiência, com aquilo que elas estão experimentando e com as sensações. Sabe, tem aquela frase, né? Você pode até esquecer de alguns detalhes sobre uma pessoa. Você pode até esquecer o que aquela pessoa te fez, mas você nunca vai esquecer a maneira como uma pessoa fez você se sentir. Então é partindo desse pressuposto que a gente fala um pouco sobre famílias abusivas. Pode ser um pai abusivo, uma mãe abusiva, pode ser uma tia, ou pode ser como eu estou falando aqui, família, né? Porque existem famílias que têm uma comunicação naturalmente abusiva. E a gente tem que entender que isso não necessariamente seja algo doloso, ou seja, algo para fazer mal. Muito pelo contrário. Nós precisamos de compreensão para lidar com esse tema. As famílias normalmente são estruturadas de uma maneira e elas buscam sempre, de alguma forma, se proteger, se ajudar e, de alguma maneira, elas estão buscando defender algum padrão delas ali. Então, quando famílias são abusivas, não é que elas desejam o seu mal, mas, obviamente, que pelo comportamento abusivo pode sim acarretar grandes problemas para o seu crescimento. E, e eu gosto de deixar claro, gente, que nós passamos sim por um momento de impotência, né? Nós passamos sim por um momento onde nós achamos que isso é eterno, né? E esse momento chama nossa infância. Mas todos nós crescemos. E a partir do momento que você cresce, eu gostaria que você entendesse isso aqui comigo hoje, que isso ficasse de alguma maneira mais claro para você, se ainda não é, mas conforme a gente cresce, a gente vai podendo escolher, a gente vai ganhando a liberdade de escolha, não é verdade? E é por meio dessa liberdade que eu gostaria que você entendesse o nosso assunto de hoje, que você percebesse, caso você tenha vindo de um núcleo familiar disfuncional, que tinha grandes problemas, que aconteceram traumas, às vezes acidentes, separações, algo grave aconteceu e essa família se criou de uma maneira disfuncional, continuou agindo de maneira disfuncional. Eu gostaria de solicitar a sua compreensão, que você entenda que ali tem pessoas, pessoas assim como você, pessoas que muitas vezes não tiveram seus traumas curados,
pessoas que não tiveram oportunidade de entendimento, para que você, quem sabe, possa perdoar, se sentir em paz com isso, para poder inclusive observar qual é esse funcionamento abusivo dessa família. Lembrando que perdoar não significa que você tenha que se manter onde você está, que você tenha que aceitar o mal que te fizeram. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Perdoar não é aceitar o abuso. Perdoar é você parar de trazer esse sentimento, essa sensação ruim para você o tempo todo. É você se libertar daquilo. E quem sabe compreender o que essa pessoa, esse ofensor, essa pessoa que em algum momento te fez mal, compreender qual era a cabeça dessa pessoa, qual era o entendimento, qual era a capacidade que essa pessoa tinha de compreender você também, não é? Com isso, muitas vezes nós vamos perceber que essas pessoas não fizeram tudo isso necessariamente por mal. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes elas fizeram para defender as próprias fraquezas. Então, tendo tudo isso em mente, nós podemos falar um pouquinho sobre as famílias abusivas, né? Famílias que têm como objetivo, como toda relação abusiva, ter controle e poder. Se você provém de uma família dessa, você sabe que é muito difícil você poder ter uma opinião própria, você poder ser uma pessoa fora da curva, você poder fugir do padrão que aquela família considera normal. Lembrando que normal deriva de norma. Então, se você não está de acordo com as normas daquela pequena sociedade ali, daquela família, você vai ser taxado de nomes feios e tudo isso para quê? Para ter controle e poder sobre você. Essas famílias, elas agem de maneira abusiva para tentar te confundir, né? Para tentar te induzir. Dessa maneira, com o objetivo de te controlar, né? Exercer pleno controle sobre você, sobre suas atitudes e sobre suas ações. Na verdade, famílias abusivas temem muito que as pessoas fujam ao seu controle, que elas façam algo diferente do que elas estão acostumadas a lidar, né? Isso às vezes por uma incapacidade emocional mesmo, por questões de dificuldade emocional, de aceitar o novo, de aceitar o diferente, né? E por ser de gerações muito distintas também pode acontecer. E essas famílias vão ter alguns padrões de comportamento que são disfuncionais e que geram disfuncionalidades, né? Que podem fazer com que a gente também se torne abusivo, né? Ou que a gente se torne uma presa fácil para o abuso. Por que uma presa fácil para o abuso? Porque uma pessoa que foi muito abusada na infância, ela se sente vulnerável, ela não criou bordas, ela aprendeu a lidar daquele jeito, ela está acostumada com esse ruído, entende? Quando a gente se acostuma a ser meio maltratado, quando a gente acostuma a ser desrespeitado, a gente de alguma forma está sendo treinado para ser abusado no futuro também. E muitas vezes, isso é importante que você também compreenda, você, por ter sido abusado, vai buscar relações abusivas. Porque é como se apenas relações disfuncionais e abusivas fizessem você se sentir assim, sabe, em casa, né? Porque é ruim, não é bom, mas é parecido com o que acontecia no teu ambiente familiar. Então, essas famílias vão ter como um dos padrões de comportamento mais importantes a questão de culpar, a culpabilização, né? Elas vão precisar culpar você de algo. Então, por exemplo, se você é essa criança dessa família, você foi uma criança muito acostumada a receber culpa de coisas que você absolutamente não tinha como se responsabilizar, né? Sabe aquela história? Sei lá, a pessoa bateu a mão na parede, ai, você que me atrapalhou porque você estava falando comigo, atrapalhou o que eu estava fazendo, né? Ou então, eu briguei com você porque você me fez ficar irritado com você, né?
Então, é como se os adultos nunca tivessem responsabilidade sobre as coisas, né? Quem tem responsabilidade é sempre a criança. A criança é culpada por tirar os pais do sério. A criança é culpada porque ela é terrível, né? Então, aí você percebe que tem aquele nosso velho problemito, né? Que a gente fala de alguns transtornos, de não aceitar a culpabilização, né? Então, não que essas pessoas tenham um transtorno de personalidade, mas eu digo traços, né? A gente acaba vendo alguns traços narcisísticos, mesmo que leves, mas que complicam as relações. Então, assim, esse não aceitar nunca a responsabilização para mim, eu precisar colocar a responsabilização numa criança, né? Diz muito sobre um padrão familiar bastante disfuncional. Aí vem as críticas excessivas, né? A pessoa te critica muito, fazendo você duvidar de si mesmo, né? Cria comparações com outros parentes, com vizinhos, e tudo isso com o objetivo do quê? De fazer com que você obedeça, de fazer com que você entre num padrão, que você corresponda a uma expectativa, né? E isso também te vulnerabiliza no futuro para um abuso, né? Porque os abusadores são muito críticos, excessivamente críticos. E quando sai daquele primeiro momento de love bombing, já começa a entrar na crítica. Se você é uma pessoa que foi acostumada a ser bastante criticada, você já vai estar com meio caminho andado para isso, né? Outro padrão que é bastante parecido com os padrões que a gente sempre conversa aqui de relacionamentos abusivos é o gaslighting, né? Então, você vai receber desde a infância esse treinamento de essas pessoas negam tudo aquilo que elas fazem, tudo aquilo que elas falam, né? E a criança tem a capacidade de perceber que estão mentindo para ela, né? Que não estão falando a verdade, né? E isso aos poucos vai fazendo com que ela perca a confiança nas pessoas próximas, às vezes ela pode perder a confiança nela mesma, se é uma criança muito afetuosa, para não entrar nesse embate, ela pode pegar essa culpa para ela, né? E dizer, não, eu que estou entendendo tudo errado. Então entra naquela confusão mental, mas para uma criança isso tá ainda mais bagunçado, né? Então vai crescer com essa questão de começar a ter dúvidas, né, sobre o próprio entendimento, né? Porque se eu vejo você fazendo uma coisa, você fala, não, mamãe nunca fez isso, não, papai nunca fez isso, não, você não viu nada que o primo fez, tá errado, né? O que você está falando é mentira. Vai deixando essa pessoa bastante confusa, né? Vai perdendo referência. Pode acontecer também de você perceber que você nunca pode fazer nada, né? A criança que é muito tolhida de tentar fazer alguma coisa, né? As crianças gostam de participar. É tão importante que as crianças participem, né? Das coisas em casa, então, sei lá, lavar uma louça, ajudar. E aí, de repente, essas crianças são muito poupadas, né? Elas são muito protegidas. Não, não, não faça isso, deixa que a mamãe faz, deixa que o papai faz, né? Quando é um exagero que não permite que a criança participe, né? Começa a dar uma sensação que a criança é inútil, né? Que ela não tem muito papel ali, né? Não tem muita função, né? Então, isso vai impedindo a autonomia, né? De você realmente entender, nossa, eu consigo fazer, então ganhar mais segurança também em você. Então, pode ser que não deixem você fazer nada, que digam para você que você faz tudo errado, né? Ou aquele famoso, não, 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 deixa que eu faço, você faz tudo errado, nem começa, senão você vai me dar mais trabalho, né? Então, isso é importante para os pais também saberem, né? Se você está me ouvindo, você é pai, você é mãe, é, convidar a criança a participar, né? E mesmo que num primeiro momento ela não esteja fazendo tudo certo, ter essa paciência e essa percepção, né? De que é uma criança que está aprendendo e que é importante que ela se sinta útil, que ela se sinta validada e que ela ganhe cada vez mais autonomia sobre si própria, né? Existem muitos padrões familiares, né, que podem ser considerados abusivos, né? Eu citei alguns aqui hoje, eu acho importante que a gente reflita sobre eles, né? E assim, caso você perceba esses padrões na sua família, que sua família é assim até hoje, ou que sua família foi assim durante toda a sua infância, boa parte da sua infância,
Como eu disse, é interessante que você pense a respeito, que você reflita, né? Que bom se você percebeu algo, né? E que você hoje pode ganhar consciência de que a situação que você esteja passando nesse momento pode estar muito relacionada a uma coisa lá do passado, né? E que continua repetindo na sua vida. E esses padrões vão continuar se repetindo enquanto a gente não tratar. Por isso é tão importante você buscar terapia, né? A ajuda terapêutica é muito importante para você sair desse padrão, para você quebrar esse padrão, para você parar de perpetuar isso, né, na sua família, que às vezes é uma coisa que veio da bisa, passou para a avó, passou para a mãe, passou para o filho, e aí você pode quebrar esse padrão, você pode acabar com esse ciclo, né? E começando com um perdão, entendendo que essas pessoas fizeram sempre o melhor que elas podiam e que elas poderiam. É tão importante a gente perceber isso, né? A gente às vezes é muito arrogante de achar que as coisas deviam ser totalmente diferentes do que elas foram. Realmente pessoas erram, né? E eu não tô aqui tentando justificar o erro de ninguém, mas eu tô querendo te mostrar que a qualquer momento a gente pode reescrever a nossa história. A qualquer momento a gente pode olhar com olhos generosos para as pessoas que nos cercam, agradecer pelas coisas boas que elas nos fizeram e perceber que se existem feridas, se existem situações mal resolvidas, nós podemos colaborar para que isso termine, para que isso não se perpetue e que a gente comece uma nova vida muito melhor, né? Muito mais realizadora, potencialmente mais poderosa, tá? E a gente começa isso quando a gente resolve cuidar do nosso autoconhecimento, quando a gente começa a cuidar da gente mesmo e quando a gente aceita que os outros fizeram o melhor que eles podiam, tá? Então eu desejo que você tenha uma excelente semana, que você compartilhe esse áudio com seus amigos, por favor. Ajude outras pessoas, divulgue o meu trabalho. Estou fazendo um trabalho aqui gratuitamente, com todo o meu carinho para você. Você se inscreva no canal, deixe seu like, acompanhe e siga no Instagram, Joana Tinelli Pará. Gratidão. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.